Nós vamos meditar então agora na palavra. Eu queria convidar os amados irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 38. O tema da mensagem de hoje: enxergando o futuro de Deus para a sua vida. Diz assim diz o Senhor, Jesus falando aos seus discípulos: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeiam e o que colhe. Versículo 37. Assim é verdadeiro o ditado popular: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Versículo 38. Eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Vamos falar um pouquinho sobre enxergando esse futuro de Deus? Eu queria começar aqui com uma introdução que eu preparei. Para você, o que significa preparar um futuro? O que representa para você? Eu vou falar dentro de um contexto pessoal e vou falar também dentro de um contexto ministerial. E quando eu falo num contexto ministerial, não estou falando só para ministros, mas eu estou falando para todo aquele que tem sobre a sua vida um sacerdócio real. Todo aquele que recebeu Jesus como Salvador e tem uma missão de proclamar o Evangelho da paz. Todos nós somos comissionados para isso. E aí a pergunta que fica: você sabe o que é estar preparando o seu futuro? O que você tem feito hoje para preparar esse futuro? Eu gosto muito dessa palavra quando nós ministramos no começo do ano ou no culto da virada, porque é o período que as pessoas mais planejam o futuro. Talvez nesse tempo de pandemia ficou um negócio meio que fora de sintonia, de contexto, porque, vamos ser sinceros, a gente não sabe nem o que vai acontecer no próximo mês. Nós estamos vivendo praticamente, aí vamos entrar no mês de março, um ano de pandemia, um ano de incertezas, em que os futuros, praticamente, eles foram suspensos. Para muitos, não sabem mais o que vão fazer, ou estão esperando as coisas acontecerem. Mas o que representa isso para nós, crentes em Cristo Jesus? Isso representa muito, representa como nós vamos encarar as adversidades. Jesus está falando aqui dentro desse contexto para os seus discípulos que não conseguiam ver nada à frente. Eles estavam apáticos, sem reação, como se estivessem vivendo a cada dia sem perspectiva nenhuma. E Jesus os exorta e chama a atenção para que eles olhem o campo. Já está pronto para a colheita. Eles não semearam aquilo, outros arduamente fizeram aquele trabalho, mas agora era o momento da colheita. Interessante que quando nós falamos sobre futuro, nós temos que falar sobre ministério e sobre vida pessoal. Começando com o ministério, nós hoje somos uma geração, não importa que você seja X, Y, Z, geração agora que criaram nova, agora a Zumeira, né? Que é a geração das videoconferências. Isso eu não estou inventando, tá? Eu ouvi um documentário num grande canal falando sobre essa turma aí que está sendo gerada, que vai ser considerada uma geração pós-pandemia. Enfim, qualquer pessoa pode estar incluída dentro desse projeto aqui, que é o projeto de Deus. Nós somos uma geração, a geração da colheita. Somos a geração que já pegou tudo pronto. Não tem ninguém sendo jogado no Coliseu Romano. E você vai ser até um grande privilegiado em participar sobre a história da igreja e também da igreja moderna, que vai começar em fevereiro aqui, liderado aí pela nossa liderança de jovens e adolescentes, onde você vai conhecer um pouquinho da história da igreja, desde a primitiva, passando pela perseguição da igreja, chegando na igreja lá pré e pós-reforma, caminhando para a igreja medieval, até a igreja agora moderna, e a conhecida que já até mudou a nomenclatura pós-moderna, não se chama nem mais disso,
tá? Até a igreja agora contemporânea, que é a igreja do nosso tempo, todas as transformações da igreja, você vai perceber que nunca foi tão fácil para a gente como na atualidade. E a gente ainda tem dificuldade de proclamar. A dificuldade tem sido muito clara. As pessoas deram sangue para esse livro chegar até nós. Quantas pessoas foram devoradas? Quantas pessoas foram mortas? Quantas pessoas foram apedrejadas? Quantas pessoas foram assassinadas? E nesse tempo, pelo menos no Brasil, a gente tem uma facilidade muito grande de colher. Já está tudo pronto. É só irmos em campo realizar a obra. Vidas estão sedentas e estão carentes de ouvir a voz de Deus. Será que Deus irá, de alguma forma, vamos dizer assim, como eu posso dizer, nesse momento, será que Deus irá nos penalizar ou nos culpar pela nossa omissão? Não se esqueça que aquele que muito é dado, também muito será cobrado. E eu queria fazer aqui um desafio para vocês. Queridos, o que está faltando para que você possa ir para o campo e colher essa grande colheita que o Senhor está disponibilizando para esse último tempo? Elas já estão prontas. Só precisamos de pessoas para que se dirijam até ela, para que vá lá e proclame o Evangelho. Interessante que nós temos pregado nas últimas semanas palavras exortativas para trazer à igreja a responsabilidade. Queridos, eu falo como um pastor jovem que eu sou. A minha geração tem sido uma geração muito acomodada. Uma geração que parou de falar do amor de Deus. Uma geração que não prega mais Jesus, que não prega mais salvação, que não fala mais sobre inferno, que não prega mais sobre a volta de Jesus, que traz um evangelho totalmente estranho à realidade daquilo que nós conhecemos nas Escrituras. Queridos, eu estou falando como uma geração que desaprendeu a pregar a palavra. Talvez culpa daqueles que vieram antes de nós, que substituíram a palavra de Deus, que substituíram o evangelho de Cristo por autoajuda ou por qualquer outro tipo de movimento, que se eximiu de pregar sobre dificuldades e sobre adversidade. Hoje, no culto das 5h30, das 17h30, uma pessoa veio aqui na frente e aceitou a Jesus, mas não aceitou a Jesus por alguma coisa que eu poderia oferecer. Eu fiz questão de usar o evangelho bíblico, o evangelismo bíblico. Por quê? Porque existe outro tipo de evangelismo. E o evangelismo bíblico, aquele evangelismo raiz, é convencer o homem do pecado, é apresentar a ele a justiça e o juízo de Deus, e ele renunciar à prática do pecado e se voltar para Deus. E eu ainda fiz o apelo da seguinte forma: eu não estou aqui pregando a resolução ou a solução dos seus problemas, e te garanto que talvez eles não sejam resolvidos, porque o Senhor Jesus, ele não veio nos apresentar qualquer outra solução a não ser a eternidade. Ele mesmo falou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu, e aqui eu vou parafrasear, também venceremos. E hoje nós tivemos uma pessoa que aceitou a Jesus, não por nenhuma promessa fajuda aí, ou algumas pré-moldadas de prateleira, toma essa daqui. Não, veio para Cristo porque precisava dele, porque se sentia uma pecadora, uma miserável, e sabia que a sua vida sem Cristo não teria mais solução e sentido. Eu tenho certeza, irmãos, não por méritos próprios, não por vaidade, mas pela palavra de Deus que assim me endossa, eu tenho certeza que aquela mulher, de fato, teve uma transformação, e vocês vão ver em pouco tempo os milagres acontecendo na vida dela. Não porque ela veio pelos milagres, mas ela veio pela consciência, pelo reconhecimento da vida pecadora, por mais certinha que ela seja, mas pela vida de afastamento, pela vida sem sentido, que é uma vida sem Deus. E é esse evangelho que nós precisamos resgatar. É o evangelho raiz. Não é a graça barata, por mais que ela tenha sido de graça. Jesus pagou o preço e ela não foi barata. É como se você recebesse um presente de alguém que você muito ama, e você falasse assim: não foi eu que comprei, então vou usar ele de qualquer jeito. Mas se você tivesse a consciência que esse presente custasse 50 mil reais, mas porque não foi você que comprou, você vai usar ele de qualquer jeito? Eu estou usando um exemplo aqui,
material humano. Da mesma forma, Jesus ele deu a vida dele por você, mas isso não foi barato, por mais que tenha sido para você dado de graça. Você precisa valorizar a cada momento. O sangue do Filho de Deus foi derramado na cruz, e foi sangue precioso, para que você pudesse estar aqui. Valorize esse tempo. Vocês viram aqui o momento que eu fiz aqui de ilustração do Ministério de Louvor, que eu brinquei aqui com o Anderson e falei da superação. Falei aqui nas entrelinhas também a história da Edna e também do Tiago, e usei aqui de forma generalizada o sofrimento e a luta que eles se submeteram e superaram tudo isso para estarem aqui. Queridos, isso se chama graça. Nós não merecemos, mas o Senhor nos dá de graça, mas não foi barato. Ele pagou e nos deu. Não foi vindo da promoção lá, pague 1 e leve 10. Não. Cada sangue, cada gota de sangue derramada de Jesus na cruz, custou muito caro para você estar aqui hoje. E eu queria trazer para você refletir nesse momento. Você consegue enxergar esse futuro que Deus tem para você? Eu não garanto que a coisa vai ficar fácil. Eu não garanto que você vai ter muito dinheiro no bolso, e nem que seus problemas e as suas enfermidades estarão sendo sanadas. Eu creio sim que o meu Deus é um Deus de vida abundante, e o pacote de vida abundante também passa por prosperidade. Eu também acredito que o meu Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, e que Ele cura também todas as enfermidades. Mas se Ele assim desejar, porque na história de Paulo, a resposta de Deus foi: a minha graça é o bastante. E nem por isso Paulo deixou de ser um homem realizado. Nem por isso Paulo deixou de ser o grande apóstolo dos gentios. Nem por isso ele deixou de realizar milagres e sinais. Mas o que Deus respondeu para ele, Ele também pode responder para você: a minha graça te basta. Quando Deus fala isso, e eu já vivi essa situação na minha vida várias vezes, tá, irmãos? Quantas vezes eu olhei assim e falei assim: Senhor, mas por que eu não posso? Por que eu não tenho? Por que isso não acontece? E várias vezes, Elisângela, Deus me respondeu: Márcio, a minha graça é o bastante. O meu poder se manifestará, o meu poder irá aperfeiçoar quando você assim for limitado. Não importa que você não possa, não importa que você não consiga, não importa que você não tenha, não importa que você não possua, não tenha problema. Na hora, se necessário for, eu vou completar isso aí. Irmãos, ao longo dos anos, Deus tem mostrado que Ele é esse Deus. Quando nós enxergamos o futuro dentro da ótica de Deus, nós vamos aprender o primeiro princípio. Sabe qual é o primeiro princípio? Daquele que enxerga dentro da ótica de Deus, nós vamos olhar com olhos da fé. E olha só o que aqui diz na palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Se você quiser anotar e guardar, para que você possa enxergar na ótica de Deus, você tem que enxergar com olhos de fé. E esses olhos de fé não são olhos humanos, são olhos espirituais. Eu estou olhando para cada um de vocês. Eu acredito que Deus tem um milagre na sua vida, um milagre na sua vida, um milagre na sua vida, um milagre na sua vida. Que Deus tem milagre na sua vida, Deus tem milagre e ministério na sua vida. Deus vai fazer você ser honrada na sua casa, milagre para você. Eu acredito tudo isso porque eu olho com olhos da fé. Porque se olhar com olhos dos homens ou olhos carnais, cara, pede para morrer, pede para sair, não vai dar mais jeito. Se contenta com isso, nasceu assim, vai morrer assim, e a vida vai continuar. O homem olha dessa forma, mas aqueles que olham com olhos da fé, acontece aqui, o que está escrito lá no texto, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Se você tiver, ou então eu vou ler aqui, diz assim, 11, 40. Olha o que diz o texto para a gente. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você crer, viria a glória de Deus? Você sabe que contexto é esse? Sabe de que contexto eu estou falando?
Queridos, eu estou falando de Jesus ressuscitando Lázaro. Esse texto que eu tirei está dentro do contexto do episódio de Jesus ressuscitando Lázaro, o homem que já tinha morrido e estava já fedendo a podre. E Jesus, dentro desse contexto, dessa história, ele libera essa palavra: não lhe falei que se você crer, viria a glória de Deus? Deus transforma a matéria corrompida em matéria sã. Deus transforma aquilo que está destruído em coisa nova. Deus tira o cheiro do pecado e deixa você com cheiro de vida. Você sabia que o pecado cheira a podre? O pecado cheira a podre. Eu vivi uma experiência em libertação, que nós estávamos fazendo um trabalho com uma pessoa em outro lugar. Todo o tempo que a gente estava fazendo, eu sentia cheiro de carniça. Eu falei: Senhor, tem rato morto aqui dentro. Enquanto aquela pessoa não foi liberta, aquele cheiro de podre, e é um troço nojento. Imagina você abrir um saco. Eu lembro que eu morava numa comunidade e a gente sofria muito com ratos. E meu pai enchia de veneno e matava rato. E meu pai tinha que pegar com um saco na mão, botar aqueles bichos, e até chegar o lixeiro. Quando você abria aquele saco para colocar, o cheiro era tão insuportável que dava vontade de vomitar. O pecado dá ânsia de vômito. Mas tem muitas pessoas que parece que pegaram um Covid espiritual, não sente mais cheiro. Se acostumaram tanto com esse negócio que o pecado virou um vírus que impregnou a pessoa e a pessoa não sente mais cheiro de pecado. Querido, você tem que sentir cheiro de pecado. Quando nós olhamos com olhos da fé, nós sentimos isso, nós vemos isso. Jesus, quando falou dentro desse episódio, ele falou: se você crer, você vai ver a glória. Muitas pessoas hoje não estão conseguindo ver a glória porque não acreditam. E uma das coisas para a gente enxergar o futuro de Deus na nossa vida, nós precisamos olhar com os olhos espirituais, ver com olhos espirituais. Quando nós olhamos sobre isso, a gente vai ver aqui um outro princípio também, tá? Quando nós olhamos esses olhos espirituais, é sinal que Deus ele abre o nosso entendimento para que a gente possa ver além do alcance. Aquilo que a gente não pode ver, aquilo que a gente não pode alcançar, a gente toma posse disso. Quando eu falo aqui sobre enxergar futuro, muitas pessoas deixam o futuro passar nas mãos assim. Já viu quando você perde uma oportunidade? Você já teve essa experiência horrível? Assim, poxa vida, eu perdi aquilo quando eu era jovem. Se eu tivesse aproveitado e feito de forma diferente, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Alguém já viveu essa experiência ruim? Já? É muito ruim isso. Não abra mão das oportunidades. Aproveite, porque tem umas que só passam uma vez na nossa vida. Agora, eu queria falar sobre a espiritual. A oportunidade de servir ao Senhor, de ser um instrumento nas mãos dEle. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Há um tempo atrás, eu conversei com uma pessoa de uma outra igreja, e ela com uma idade já muito avançada, ela falou assim: eu admiro muito o teu ministério. Não porque eu sou melhor do que o ministério que ele faz parte, mas ele falou assim: eu admiro muito a sua vida porque eu me vejo na sua história. Só que um dia eu disse não para Deus, e fui completamente na contramão do propósito dele para a minha vida. E olha hoje o que eu sou. Eu sou produto, eu sou fruto de uma escolha. Um dia o Senhor me chamou para o ministério, eu disse não para ele. E olha a minha vida hoje como é que é. E segundo ele, uma vida muito complicada e sem sentido, cheia de altos e baixos, porque ele fez a escolha errada. O tempo dele passou e ele perdeu a oportunidade de servir a Deus. E agora, com a idade avançada, segundo ele disse que não dá mais. Eu até duvido sobre isso, porque eu já vi Deus chamando muitos homens e mulheres com idades bem avançadas e fizeram a diferença na vida de muita gente. Se a gente for pegar a Bíblia, a gente vai ver isso. Um exemplo, o próprio Moisés. Deus chamou ele já vovozinho para liderar o povo. Aquele Moisés que você vê nas histórias e nos filmes, nas novelas, não se enquadra no Moisés da Bíblia do chamado. Ele já era um homem de idade avançada. E mesmo assim o Senhor o chamou para liderar o seu povo. Deus ele não escolhe. Se você for ver Abraão, a mesma coisa. Deus chamou ele para ser pai de uma grande nação e chamou a sua mulher para fazer parte desse ministério, também com a idade muito avançada.
Então, para Deus não existe cronologia. Deus não trabalha no Cronos, né? Ele trabalha no Kairos. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ainda há tempo de você enxergar o futuro de Deus para você. O futuro de Deus começa amanhã. Não é daqui a 30 anos. Começa das escolhas que você vai fazer agora, daquilo que vai começar a acontecer quando você chegar em casa. E Deus está chamando você para ser um grande trabalhador na seara dele. Ele mesmo falou que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E Ele nos exortou para orar, para que o Senhor mande mais trabalhadores para essa seara. Queridos, ninguém mais quer ser pastor. Pelo menos batista, não. Em outros lugares talvez tenha muitos candidatos. Mas batista, não. Diácono também? Ih, esquece. Não quer mais. Todo mundo quer ser do louvor. Não sei porquê, né, Tiago? Como se o louvor fosse a melhor coisa do mundo, né, Zeca? Não sabe, coitado, também das lutas e do sacrifício que passam aqueles que cantam na casa de Deus. Mas hoje, muitas pessoas estão seletivas, abandonando aquilo que o Senhor tem nos exortado e chamado. Querido, a palavra que Deus deu para a gente hoje, nesse dia, nesse mês de férias, de preparação para um ano que vai vir aí, praticamente já está vindo, mas vai acelerar a partir do mês que vem, é que você comece agora a olhar e enxergar o futuro que Deus tem para você. E começar a fazer a diferença nesse tempo. Não desperdices as oportunidades que Deus tem para você. Muitas pessoas abrem mão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus ainda novos, porque ainda acham que o tempo ainda não chegou. Mas não faça isso não. Não tem melhor coisa que você dedicar a sua vida ao Senhor Jesus. Gente, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, gente, que idade boa para você trabalhar para Deus. Olha, não tem melhor idade de você viver essas experiências. Eu aproveitei o máximo. Posso falar uma coisa para você de coração, e minha esposa está aqui de prova. Eu falo para ela assim, abro aspas, sinto inveja de você. E falo, sinto inveja de você. Porque enquanto você era criança e aprendeu na EBF, e estudou na escolinha dominical, eu estava correndo no campo de futebol, atrás de uma bola, brigando na rua, vendo Silvio Santo, Gugu, Faustão, e você estava lá na casa do Senhor adorando. Eu sinto inveja, porque eu conheci Jesus na minha adolescência, perdi toda a minha infância, e poderia ter aproveitado os melhores anos da minha infância, aprendendo as musiquinhas, aprendendo no franelógrafo, aprendendo os trabalhos manuais, fazendo aquele trabalhinho, levando para casa para mostrar para minha mãe, conhecendo a história de Jonas, de Davi, mas eu só conheci essas histórias já adolescente. Chegando na minha juventude, perdi o melhor da minha infância. Minha filha hoje brinca com historinhas da Bíblia, e eu brincava batendo no meu amiguinho, porque eu não fui criado na casa de Deus. E você tem a oportunidade, talvez já esteja passando o teu tempo, e você está achando que está tirando onda, porque você ainda está vivendo a sua vida. E aí está provando da cerveja, está provando do sexo com a namoradinha, daquela mãozinha boba aqui e ali, está provando daquela droga, está provando daquele filme, daquela música, está aprendendo a cantar aquelas musiquinhas, que na minha época já era pesada, hoje é totalmente escrachada, perdendo a sua inocência, a sua essência, por coisas que lá na frente, guarde o que eu estou falando, voz de um tio de experiência, lá na frente você vai se arrepender, e aí você não vai poder voltar atrás. Talvez com alguns carrapichos, algumas marcas, algumas cicatrizes, das escolhas equivocadas que você fez. A palavra de Deus hoje ela é muito clara. A gente precisa enxergar o futuro. Ah, pastor, mas agora eu já sou uma quarentona, um quarentão. Já sou uma cinquentona, um cinquentão. Você ainda está novo, você ainda está nova. Você vai viver ainda muitas décadas. Começa a mudar. Começa a mudar porque você não vai nem sentir aquele passado turbulento e desastroso. Porque a sua vida vai começar a ser nova. E o próprio Senhor falou que dos seus pecados Ele não vai se lembrar mais. Ele vai mudar a tua história.
Uma coisa que a gente aprende no mundo secular, para terminar essa mensagem, é que a gente aprende lá que enquanto há vida há esperança. Gente, essa frase, ela é muito real, se a gente for abordar ela biblicamente. Enquanto há vida há esperança. Porque depois que você morrer, só vem o juízo. Não adianta acender vela, não adianta fazer muitos cultos e muitos ritos, não vai resolver nada. E não se iluda se você pensa que você vai voltar para consertar a tua história, porque depois da morte vem o juízo. Então não tem mais como você voltar para consertar o que você fez errado. Cabe ao homem morrer apenas uma vez, e a segunda morte é espiritual. E aí, meu querido, não tem mais jeito. E você tem a oportunidade hoje de viver uma vida nova com Deus. Eu queria terminar essa palavra deixando aqui a minha conclusão. Há dois tipos de pessoas. Pessoas que enxergam dentro de um mundo espiritual, dentro de uma visão espiritual pela fé, e existe a pessoa que enxerga pelas regras, que enxerga pela lógica. Pela lógica não dá. Por mais que o evangelho seja algo inteligente, para pessoas inteligentes, mas a fé é você acreditar mesmo que você não veja. É você tomar posse daquilo mesmo que você não tenha. E hoje o Senhor, Ele chama você para você tomar posse da tua bênção, para você entregar a tua vida ao Senhor, para que você venha para Cristo não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas para aquilo que você entende que você precisa receber da parte dEle, reconhecer as suas falhas, renunciar à prática do pecado e se voltar para Deus. E eu falo também para a igreja, irmãos, quantas vezes você compartilhou da tua fé no ano de 2020? Quantos discípulos você fez para o Senhor? Quantas vidas você recolheu para Cristo? Você tem algum filho da fé? Qual foi a pessoa que você pode falar assim, essa eu ganhei para Jesus, desde a hora que eu falei do amor de Deus até a hora que eu entreguei ela lá na casa de Deus para ser discipulada e batizada? Você tem algum filho espiritual? Se você não tem, você é estéril. E a palavra de Deus fala que a árvore que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Eu não quero ser lançado no fogo, você quer? O futuro que Deus tem para você é um futuro de multiplicação. Toma posse disso. Deus quer fazer você um celeiro de vidas. Deus quer fazer você um proclamador das boas novas. Ele quer fazer de você um grande evangelizador do seu reino. Ele quer fazer você pai de muitos, pai espiritual de muitos. E que muitos possam chegar e ver o João, o Luiz, a Márcia, o Carlos, a Cláudia, ver cada um de vocês como, olha, eu quero agradecer ao Senhor, porque naquele dia, aquele jovem, aquele homem, aquela mulher, aquele senhor, aquela senhora, aquele adolescente, aquele jovem, aquela criança, falou de Jesus para mim. Eu tenho essa história para contar. Num dia, quando eu tinha ainda uma idade de adolescente, eu fui convidado para ir num culto missionário. E esse culto foi um culto promovido pela Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. E estava vindo uma caravana de missionários do Tennessee. E eu confesso para você que eu fui atraído por aquela menina, bela menina, americana, eu nunca tinha visto, de 18 anos. Ela pregou o evangelho. O rapaz do lado traduziu. E quando eu me vi, eu estava lá na frente chorando, entregando a minha vida para Jesus. Nunca mais eu me desviei da presença dele. Eu não sei quem é aquela jovem. Ainda queria um dia mandar um e-mail para ela, ou tentar contactar ela e fazer um contato pelas redes sociais. Mas eu não tenho noção de onde veio aquela menina. Como se fosse um anjo que veio, e foi usado por Deus. Claro que isso não acontece. Não foi dado a eles esse direito, mas no sentido ilustrativo. Uma pessoa separada por Deus foi lá e proclamou a palavra, e eu me rendi a esse evangelho. Queridos, nós precisamos dessa história. E Deus está dando para você hoje a oportunidade de viver esse pedacinho. Não fique velho para você acordar. E nem pense por você estar assim, nessa idade avançada, que você também perdeu a oportunidade. Mas Deus está chamando você para multiplicar. Esse ano é um ano de conquista. E vai passar pela multiplicação. Comece a orar por aquela pessoa que você vai falar de Jesus. Não vale falar para o irmão da igreja do vizinho. Não estamos aqui para trazer pessoas que já são crentes. Estamos aqui para trazer não crentes. Comece a traçar esse plano. Crie um relacionamento, uma amizade.
Pega o WhatsApp, comece a compartilhar da fé. Manda mensagem, olha como esse tempo de pandemia está bom e fértil para evangelizar. As pessoas estão sensíveis. Olha, quero deixar uma palavra de amor, de paz e esperança. Todo mundo para, porque as pessoas estão carentes. Esse é o nosso momento, queridos, vamos ganhar almas. Cada crente um discípulo, cada cristão um filho na fé. E você vai ver como a sua vida vai ser maravilhosa. Esse seu filho da fé vai te fazer orar, vai te fazer jejuar, vai te fazer ler a Bíblia, vai te fazer vir à igreja, vai te fazer estar ligado e antenado com Deus. Por quê? Porque essa pessoa vai te perguntar tudo, e ela vai praticamente te conduzir a uma vida de experiências profundas com Deus, porque o Espírito Santo vai te dar os dons na medida da necessidade. E se essa pessoa tiver com problema de libertação, Deus vai te dar um dom de libertação. Se essa pessoa tiver com um problema de enfermidade, Deus vai te dar um dom de cura. Se essa pessoa tiver necessidade de conhecimento, Deus vai te dar o dom do conhecimento. E você vai ser mestre na vida dessa pessoa. E olha como coisas boas e maravilhosas irão acontecer na sua vida, a partir do momento que você enxergar o futuro de Deus para você. Amém? Glória a Deus.